Pessoal, nós estamos de volta com mais um vídeo. Nós vamos falar agora da segurança pública. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Pessoal, detalhe aqui no caput. É muito comum as bancas utilizarem do caput para fazer pegadinhas em prova, porque geralmente as pessoas tendem a fixar mais nos outros detalhes. Então, ela é direito e responsabilidade de todos. Direito e responsabilidade. Ela é dever do Estado. Então, quem deve manter a ordem pública, quem deve prover a segurança pública, ela é dever do Estado. Então, dever do Estado. E direito e responsabilidade de todos. Direito e responsabilidade de todos. E é exercida para preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e também do patrimônio, através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares, Corpos de Bombeiros Militares. Pessoal, vamos falar primeiramente da Polícia Federal. A Polícia Federal, para prova, é aquela que tem o circo de polícia completo. A Polícia Federal é tanto uma polícia ostensiva, como ela também é uma polícia judiciária. Nós temos a polícia ostensiva e a judiciária. A Polícia Civil é uma polícia judiciária. A Polícia Militar, por exemplo, é uma polícia ostensiva. Agora, a Polícia Federal, ela faz o circo completo. Ela é tanto polícia ostensiva quanto judiciária. E na atuação da Polícia Federal, nós temos que ela atua, como nós veremos a seguir, a atuação da Polícia Federal. Aqui nós vamos citar, e nos incisos seguintes, eles vêm explicando quais as funções de cada uma delas. Então nós temos a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, as Polícias Civis e as Polícias Militares. Como eu falei, a Polícia Federal, ela é ostensiva e judiciária. A Polícia Rodoviária Federal é somente polícia ostensiva, que trabalha lá nas estradas. Ela não é polícia judiciária. A Polícia Ferroviária Federal também trabalha na fiscalização das ferrovias. Ela é também somente ostensiva. A Polícia Civil é a polícia judiciária, ela está subordinada ao delegado de polícia, que está subordinado ao governador do estado. As polícias militares e corpos de bombeiros militares são conhecidos a fim de prova como militares. As polícias militares é aquela polícia ostensiva que atua antes de acontecer o crime, enquanto a Polícia Civil ela atua após o crime, na investigação do crime, auxiliando a justiça. E os corpos de bombeiros militares que atuam na área de defesa civil, combate a incêndio, calamidades públicas. Mas há inúmeros detalhes que nós vamos falar em seguida. Se for oportuno, a gente volta aqui nesses 5. Parágrafo 1º. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, mantido e organizado pela União, é estruturado em carreira e destina-se a. Então, ela é estruturada, mantida e organizada pela União. E qual é a função da Polícia Federal? Apurar infrações penais, tá vendo? Judiciária, apurar infrações contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas,
assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme segundo o que dispuser em lei. Eu acabei de lembrar de uma questão que caiu no último concurso da Polícia Federal. Infrações que tenham repercussão interestadual. Se a infração que tiver repercussão dentro do Estado, não compete à Polícia Federal. Se tiver repercussão entre mais de um Estado, ela será, sim, de cunho da Polícia Federal. O que nós temos de prestar atenção aqui? Ela está em serviços e interesses da União, suas entidades autárquicas e empresas públicas. Se cair na prova dizendo que um crime cometido no Banco do Brasil será investigado pela Polícia Federal, isso procede? É verdadeiro ou falso? Falso. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. E a sociedade de economia mista não será investigada pela Polícia Federal. Somente as entidades autárquicas, que são as autarquias e fundações públicas, e as empresas públicas. Se a empresa de Correios e Telégrafos é uma empresa pública, ela houver um crime ali, aí sim será investigado pela Polícia Federal. Então, entidades autárquicas, empresas públicas, assim como outras infrações de repercussão interestadual ou internacional, o tráfico internacional de drogas, o tráfico internacional de pessoas, tudo função da Polícia Federal. Lembrando que ela é polícia tanto ostensiva quanto polícia judiciária, investigativa. Vamos continuar? 2. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Então, como eu falei, ela vai reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes. É competência da Polícia Federal combater o tráfico ilícito de entorpecentes. O contrabando e o descaminho. O contrabando, pessoal, apesar dos dois serem punidos com a mesma pena, o contrabando é para mercadorias ilícitas. As mercadorias ilegais é contrabando, enquanto o descaminho é para mercadorias lícitas que não recolhem os devidos impostos. Então essa é a simples diferença de contrabando e descaminho. Contrabando, mercadoria ilícita. Descaminho, mercadoria ilícita que não recolhe os devidos impostos. Imagine uma carga de CDs, piratas, etc. Que vem de fora para o Brasil. Você imagine isso. Sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Haverá multa e haverá investigação. Pode haver investigação de outras áreas, mas a Polícia Federal está obrigada a atuar nessas áreas, contrabando e descaminho. 3. Exercer as funções de política marítima, aeroportuárias e de fronteiras. Exercer, então, é função da Polícia Federal, exercer a função de polícia marítima, aeroportuária e fronteiras. A Polícia Federal vai lá atuar nos portos, vai atuar nos aeroportos e na fronteira, muitas vezes auxiliada pelas forças nacionais, Exército, Marinha e Aeronáutica, mas cada um com sua competência. 4. Exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Como eu falei, quando ela está aqui exercendo a função de polícia marítima, aeroportuária e fronteiras, ela está sendo polícia ostensiva, enquanto ela exerce a função com exclusividade de função judiciária, ela está sendo polícia judiciária. Então, mais algo que nós devemos memorizar. Nós lemos o parágrafo 1º, agora aqui nós lemos o parágrafo 1º, agora nós vamos para o parágrafo 2º. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, concurso público, funcionário permanente,
organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Somente ostensivo, somente polícia ostensiva, não é polícia judiciária. E rodovias federais, não é qualquer rodovia. Patrulhamento das rodovias federais, mantida pela União. Parágrafo 3º. A Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo. Detalhe, ostensivo das ferrovias federais. Também não é polícia judiciária, somente polícia ostensiva. Muito tranquilo. Tanto a Polícia Rodoviária Federal quanto a Ferroviária Federal são permanentes, concurso público, organizado e mantido pela União. Simples. É isso que você tem que memorizar para a sua prova sobre essas duas polícias, a rodoviária e a ferroviária. Agora, enquanto a Polícia Civil, a Polícia Civil são dirigidas por delegado de polícia de carreira, aquele bacharel de direito que faz o concurso público, faz o curso de formação de delegado de polícia, segundo a formação de cada estado, incumbe, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. Então, qual é a exceção da competência judiciária do delegado? Aquilo que compete à União, é a primeira ressalva, e as infrações penais militares, que também isso será disciplinado pelo Código de Processo Penal Militar, não é de competência do delegado de polícia. Ele é o bacharel de direito que vai ser subordinado ao governador do estado e vai coordenar os trabalhos da Polícia Civil de cada estado, vai coordenar o trabalho dos investigadores e dos seus agentes. E a sua função é apurar as infrações penais, é construir os inquéritos policiais para que eles se tornem processos e daí o Poder Judiciário possa condenar ou não o acusado. Parágrafo 5º. As polícias militares cabem à polícia ostensiva e preservação da ordem pública. Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Pode haver aqui nos bombeiros militares outras funções que podem ser definidas em lei, mas a sua função principal é a execução da atividade de defesa civil, combate a incêndios, agir nas calamidades, enchentes, etc. Lembrando que as polícias militares elas são ostensivas e também preservação da ordem pública. Quando há uma manifestação, uma passeata, uma manifestação pública, a polícia militar vai estar lá para organizar, para preservar a ordem. E a ostensão, ela vai combater o crime, ela é primária ao crime, ela age a priori. A função da polícia militar é não deixar que o crime aconteça. Após acontecer o crime, não é mais a sua alçada. Cabe à polícia civil, então, investigar. Nós sabemos que, na prática, há operações conjuntas, os militares ajudam de certa forma na investigação, mas função, para a nossa prova, ostensiva e preservação da ordem pública. Nós lemos o parágrafo 5º, vamos para o 6º, ainda das polícias militares. As polícias militares e corpos de bombeiros, forças auxiliares e reserva do Exército. Se cair na prova dizendo que a polícia militar e o corpo de bombeiro são forças auxiliares das Forças Armadas, está errado. São forças auxiliares e reserva do Exército. Subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos governadores do Estado, do Distrito Federal e territórios. Nós não temos territórios no Brasil. Se tivermos um dia, vai haver as polícias militares lá e será subordinado ao governador do território. O Distrito Federal, ele tem um status assim de Estado, pelo menos para nível de prova, o Distrito Federal. E lá também ao governador e as polícias lá, apesar de ser mantidas pela União, as polícias do Distrito Federal são mantidas pela União, mas se subordinam ao governador do Estado.
As polícias do Distrito Federal são mantidas pela União, mas são subordinadas ao governador do Distrito Federal. Então, são reserva dos exércitos, subordinam-se juntamente com as polícias civis. Então, os militares, nós sabemos que tem aquela hierarquia, o tenente, o capitão que manda do tenente, o tenente que está acima do sargento, que está acima do coitado, que está acima do soldado, que tem que bater continência para todo mundo. Aquela hierarquia lá que todo mundo conhece. Parágrafo 7º. A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Então, vai haver uma lei que deve organizar o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública de maneira a garantir a eficiência das suas atividades. Como no nosso edital está somente o artigo 144, nós não vamos aqui entrar em detalhes em lei alguma. Nós vamos direto para o artigo 8º. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. Vários municípios já constituem as guardas municipais de acordo com a quantidade específica nas suas leis e de cada estado. Eles podem ter armas, trabalhar com armas, e a sua função será na proteção dos bens, do patrimônio histórico, das instalações, conforme a lei de sua criação assim o dispuser. Lembrando que a guarda municipal não é uma polícia, é guarda municipal. Se cair que ela é uma polícia, está errada para a prova. Parágrafo 9º. A remuneração dos servidores policiais integrante dos órgãos relacionados nesse artigo será fixada na forma do parágrafo 4º do artigo 39, ou seja, será por subsídio. A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados nesse artigo será fixada na forma do artigo 39. Então, todos os policiais que nós citamos aqui nesse artigo irão receber por subsídio. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares. Eles recebem por subsídio. Pessoal, nós terminamos o artigo simples. Alguns detalhes mais importantes que você deve prestar atenção. E só um detalhe que eu deixo aqui é o seguinte: você deve prestar atenção apenas o mais importante, a função da Polícia Federal. Lembrar que o crime que foi cometido no Estado é alçada da Polícia Civil. Se for crime de repercussão interestadual, você deve entender que é da Polícia Federal. O contrabando desse caminho, Polícia Federal. A exceção da Polícia Civil, quando for crime militar, não cabe ao delegado de polícia. Quando for crime que compete à Polícia Federal, também não caberá ao delegado de polícia. E no mais, fiz esse vídeo com todo carinho, espero que você consiga sua aprovação nos concursos públicos. Muito obrigado a todos pelos comentários, agradeço as críticas, a todo mundo que curtiu, agradeço e até a próxima, a gente se vê nos concursos por aí. Muito obrigado a todos.